Bom, hoje eu vou estar tratando aqui de um problema bem simples até, na minha opinião, que seria o enunciado seno de x mais cosseno de x igual a 1 no intervalo de 0 a 2π, que seria uma volta na circunferência, tá certo? Uma volta só. E ele se trata de um problema simples até, mas tem algumas discussões aqui que a gente pode trazer para esse vídeo, que vai deixar ele um pouco mais interessante, tá certo? Bom, basicamente isso daqui é dado pra gente, tá? No exercício, então não necessariamente para todo x isso daqui vai ser uma verdade. Porém, a gente conhece a relação fundamental da trigonometria, que seria seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, e a gente consegue montar aqui um sistema de equações, né? Então, a gente vai ter duas equações, uma incógnita apenas, mais duas operações diferentes, né? Então, nesse esquema aqui é válido. Para demonstrar o que eu estou querendo dizer aqui, eu vou substituir o nosso seno de x por a e o nosso cosseno de x por b, tá certo? Então a gente vai ter o nosso novo sisteminha aqui embaixo, que é exatamente igual ao primeiro, só que agora com a substituição das variáveis. A mais b igual a 1, e a ao quadrado, né? O nosso seno de x, então se o nosso seno de x é a, o nosso seno ao quadrado de x é a ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui também igual a 1. Bom, então a gente tem aqui o nosso sistema. Eu vou fazer por substituição mesmo. Então, b vai ser igual a 1 menos a, né? Eu só estou subtraindo a dos dois lados da equação. E a gente vai substituir o nosso novo valor de b aqui na equação de baixo, tá certo? Então a gente vai ter uma equação desse tipo aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado, que novamente é 1 menos a, também ao quadrado, né? A gente não pode esquecer disso. E pronto, a gente tem uma equação com apenas uma incógnita. Expandindo aqui o nosso produto notável, a gente vai ter o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então a gente vai ficar com menos 2a, mais o quadrado do segundo, né? Menos a vezes menos a dá a ao quadrado, positivo. Tudo isso igual a 1. E aqui a gente só vai fazer algumas manipulações algébricas, né? A gente vai colocar esses dois termos quadráticos aqui juntos, então vai ser 2a ao quadrado, mais não, né? Menos 2a. Eu só coloquei o menos 2a aqui na frente, mais 1, novamente, igual a 1. Então, a gente pode também subtrair 1 aqui dos dois lados. Então, a gente vai sumir com esse 1, né? A gente vai ter só isso aqui. E agora a gente vai colocar aqui o 2 em evidência. Agora, novamente, a gente pode fazer uma simplificação, que é dividir os dois lados por 2. Então, a gente divide aqui por 2 e divide aqui por 2. Aqui vai cancelar o 2 e 0 dividido por 2 é 0. Então, a gente vai ter a ao quadrado menos a igual a 0. Então, antes de sair substituindo aqui, né, fazer por fórmula de Bhaskara, né, onde o nosso c aqui seria 0, o nosso b menos 1, o nosso a igual a 1, vamos fazer por um método um pouquinho mais simples, que está bem fácil aqui, é só a gente colocar o nosso a em evidência. Vai ficar a menos 1, né, a gente, aplicando aqui a distributiva, a gente volta na equação de cima. Novamente, igual a 0. E aqui a gente pode assumir que a gente vai ter um primeiro caso, né? Ou a é igual a 0, ou b, ou a menos 1 é igual a 0. Por quê, né? Vamos pensar em dois números aqui, k vezes n, que é igual a 0. Para esse produto aqui dar 0, é das duas uma aqui. Ou k é igual a 0, ou n é igual a 0, tá certo? Ou os dois são iguais a 0, mas enfim, vamos tratar desses dois casos apenas. Já vai ser o suficiente pra gente. Bom, então vamos lá. Vamos tratar aqui o nosso primeiro caso. A igual a 0, só que como a gente sabe lá, a gente só substituiu seno de x por a.
Então, seno de x é igual a zero. E agora a gente tem que saber para quais valores de x o nosso seno de x é igual a zero, tá certo? Então, para isso, eu deixei uma circunferência trigonométrica aqui do lado já, preparada. Vou aumentar ela aqui um pouquinho. Então vamos lá, vamos para a análise, né? Onde o nosso x, onde o nosso seno de x, né, seria igual a zero, né? Então, valores onde o seno é igual a zero. Aqui onde eu estou colocando em vermelho, que seria o nosso π, né, o nosso 180 graus, ou aqui no nosso 0 e 2π, né, que está no nosso intervalo, né? A gente definiu aqui que x pertence a 0 e 2π. 2π também está incluso. Bom, então o nosso seno de x, o nosso x pode assumir esses três valores. Correto? Bom, mais ou menos, né? A gente vai analisar aqui. Então, inicialmente a gente acha que o nosso x vale 0, π e 2π. Porém, quando a gente for substituir x por π, nossa primeira equação, né, então a gente tem essa equação aqui, e ela tem que ser igual a 1, né? Foi enunciado no nosso problema. Vamos verificar se isso daqui é verdade para π, né? Cosseno de π igual a 1. Bom, a gente sabe aqui, né, que seno de π é igual a zero mesmo. A gente acabou de calcular isso. E o nosso cosseno de π, né? É a nossa projeção aqui no nosso eixo que está deitado. Ou seja, ele é menos 1, tá certo? Então, o nosso cosseno de π é igual a menos 1. E isso aqui é igual a 1, né? Tipo, menos 1 é igual a 1. Obviamente, isso aqui está errado, né? Então, o que aconteceu aqui? A gente vai ter que descartar essa solução. E por que a gente vai ter que descartar essa solução? Na verdade, é por um motivo bem simples, só que muita gente acaba não se atentando a esse detalhe, né? Porque o nosso A é igual a zero, e a gente definiu aqui, então por que a gente achou esse resultado, né? Porque a gente esqueceu de analisar o nosso B. Sendo um sistema, né, de equações, as variáveis elas são dependentes. Então, se A é igual a zero, B, no caso de A mais B igual a 1, né, o nosso B tem que ser igual a 1. Porque somando os dois a gente tem que obter 1, né? Então, se o nosso A é zero, o nosso B é 1, obviamente. O que significa que o nosso cosseno de x é igual a 1. Só que isso aqui é uma dependência, né? Enquanto o A tem que ser igual a zero, o nosso B tem que ser igual a 1. E isso não acontece no nosso x valendo π. Porque quando o nosso x vale π, o nosso cosseno é menos 1, né? E não vai bater com a nossa condição que a gente estabeleceu aqui. Por isso que, para esse caso aqui, as nossas soluções são apenas 0 e 2π, tá certo? Então, esse primeiro caso aqui é apenas essas duas soluções. Agora, vamos analisar o segundo caso. Para isso, A menos 1 igual a zero, então A é igual a 1. O que significa que o nosso seno de x tem que ser igual a 1. E agora, analisando o nosso B, né, que teria que ser zero, o nosso cosseno de x é igual a zero, né? Isso aqui é o nosso B, tá certo? Então, estabelecendo essa condição, a gente vai ter que analisar os dois casos em conjunto. Então, eu vou pegar novamente aqui a nossa circunferência trigonométrica e vou analisar com a cor verde aqui. Bom, vamos primeiro analisar onde o nosso seno de x é igual a 1, né? Então, vai ser a nossa projeção aqui no eixo que está em pé aqui, né? Beleza. Então, seria para o nosso ângulo π sobre 2, tá certo? E apenas ele. Vamos ver se bate, né, com a nossa segunda condição. Onde o nosso cosseno de x seria zero, né? Exatamente aqui ou aqui embaixo, tá? Aqui embaixo também poderia ser uma solução, né? A
gente projeta aqui e a gente chega lá em cosseno igual a zero. E aqui embaixo é 3π sobre 2. Aí, mesma coisa, né, aqui nesse caso. Pô, se a gente analisar só o cosseno de x, a gente vai ter π sobre 2 e 3π sobre 2. Só que isso aqui não é verdade, né? Porque o nosso 3π sobre 2, apesar deles ter um cosseno igual a zero, ele não tem um seno de x igual a 1. O seno dele, na verdade, é menos 1. Então, novamente, a gente tem que descartar essa solução, tá certo? Teria mais outra solução aqui nesse caso, né? Eu acho que não. Acho que teria que ser só essas duas mesmo, só que como as duas têm que ser verdadeiras, a gente acaba descartando o nosso 3π sobre 2, né? Que seria 270, o nosso ângulo em graus, tá certo? Então, beleza, bateu aqui no nosso segundo caso só essa solução, que seria π sobre 2, que é o nosso 90 graus. E, obviamente, né, como isso trata de um sistema linear, a nossa solução real, então, a solução, né, do problema, seria a junção desses dois conjuntos aqui, a união desses dois conjuntos, no caso, né? Então, o nosso x pode ser 0, pode ser π sobre 2 e pode ser 2π, tá certo? Então, é essa a análise que eu queria fazer aqui no nosso problema, porque algumas pessoas podem acabar se confundindo, né, analisando apenas o A, então a gente chegaria numa solução que não é a solução do nosso problema, a mesma coisa acontece aqui no outro caso, né? Então a gente, num sistema de equações, as nossas variáveis elas são dependentes uma da outra, né? Então se uma tem um valor, a outra com certeza tem que ter aquele valor, né? Para que aquilo seja verdade. Então essa é a análise que eu queria trazer, a resolução do problema então ficou sendo 0, π sobre 2 que é 90 e 2π que é 360. São as nossas soluções para x nesse problema aqui, beleza? Então é isso.